Bom, pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho mais na prática tudo aquilo que vocês viram agora sobre o XHTML. Na realidade, desde o começo, quando vocês começaram, desde o Olá Mundo, nós já começamos a passar alguns conceitos implícitos sobre o XHTML, algumas boas práticas, para que quando a gente apresentasse o XHTML, vocês não sentissem tanta diferença, ok? Então, eu vou pegar aqui o seguinte, eu vou inserir um cabeçalho aqui do XHTML, ok? Ou seja, isso aqui é o doctype, como vocês viram acima. Existem alguns doctypes do tipo o strict, que é um documento totalmente XHTML, ou seja, ok? Nós temos também o transitional, ou seja, é um documento que ele não é 100% XHTML, mas ele já consegue ter uma certa validação. Ou seja, ele já está migrando, ele está no processo de transição. Certo? E nós temos o frameset, que é esse cara aqui. Esse camarada, como é que ele funciona? O frame, a gente vai ver mais para frente, mas ele funciona da seguinte forma. Imagina que você tem uma página que quando você clica no link, você quer mostrar o site do UOL por baixo. Então o frame serve para isso. É um quadro, na realidade, que você consegue inserir uma página externa ou um site externo dentro do seu próprio site. Ok? Então esses são os principais doctypes aí do XHTML. Agora, nossa, toda vez eu vou ter que digitar isso? Não. Se você perguntar aqui para mim, como que eu insiro isso? Eu pego pronto, eu copio e colo como eu acabei de fazer aqui. Por quê? Porque não tem necessidade, basta copiar e colar esses doctypes que está tudo dentro, não precisa decorar. Ok? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o XHTML no seguinte ponto. Eu vou criar uma estrutura básica aqui do XHTML de um arquivo, ok? Deixa eu apagar aqui essa parte que tem a CSS, não preciso. Bom, os principais pontos do XHTML, exemplo, XHTML. O principal ponto do XHTML é muito simples. Tudo que você abre, você tem que fechar. Por exemplo, mesmo essa meta aqui, que é uma tag para falar qual é o tipo de encoding, que no caso aqui é o TF8, a gente vai ver isso mais para frente, pode ver que ele não tem um barra meta no final. Então, tudo que eu abro, eu fecho. Então, se você utilizar isso certinho, você já vai estar validando pelo menos esse pedaço do seu código como XHTML, se você utilizar esse cabeçalho, essa estrutura de documento, como vocês estão vendo agora aí. Então, por exemplo, se eu for criar um texto e colocar assim, eu quero um texto centralizado, escrever assim, center, dessa forma, texto centralizado. Isso aqui não vai ser validado. Por quê? Porque todas as tags elas têm que ter letra minúscula. Então o correto aqui é center e o barra center. Ou seja, tudo que eu abro eu tenho que fechar e todas as tags e os elementos eles têm que estar e os atributos eles têm que estar em letras minúsculas. Outro exemplo muito básico que o pessoal sempre acaba confundindo. Eles colocam assim, fonte face igual a Arial. Isso aqui não vai ser validado. Testando fonte. Por quê? Porque tanto fonte tem que ser minúsculo, como face tem que ser minúsculo, como o Arial tem que ser minúsculo. E aqui também a mesma coisa. Certo? Vou pular uma linha. O BR, né, que é a quebra de linha, muita gente coloca assim. Mas, ao invés de eu fazer isso, barra BR, porque não tem o mínimo sentido, o que eu faço? Tem sentido na realidade, né? Mas não precisa. É só colocar uma barra assim.
Não esquece de dar esse espacinho, porque em alguns navegadores como o Netscape, esse espacinho aí acaba, se estiver junto assim, ele acaba dando um probleminha em alguns navegadores. Então sempre é bom dar um espaço. Ok? Outro ponto, mesma coisa, imagens. img src imagens /logo.jpg. Colocar o texto alternativo. Pode ver que é tudo em minúsculo. O conteúdo daqui pode ser maiúsculo, não tem problema. Mas o alt, o atributo em si, ele tem que ser minúsculo. School of Net. Deu para pegar, né? A imagem eu vou fazer assim? Não, né? Não tem necessidade. Como é que eu faço, então? Somente assim. Se você seguir esse padrão, com esse cabeçalho que você copia e cola, não precisa decorar, com o tempo isso aí vai ficando mais fácil ainda para pegar, o que acontece? Você já vai estar 90% encaminhado para estar trabalhando com XHTML. Como vocês podem ver, não muda muita coisa. Mas o importante é você ter sempre esse padrão, porque o XML é uma linguagem muito, como se diz, rígida nesses pontos, né? Então, com toda essa história que vocês já ouviram aí de XHTML, sigam essas regrinhas básicas aqui, que vocês já vão perceber que os documentos vão ser validados. Uma hora a gente vai falar só sobre validação de documentos. Não chegou o momento ainda, ok? Mas sigam essas regras que vocês já vão estar enquadrados aí no XHTML. O grande resumo da ópera é esse. Até mais.